Fala galera, sejam todos bem-vindos à aula 4 do curso de Arduino básico aqui do canal Eletrônica Maker. E nesta videoaula nós iremos criar um pequeno sistema de um semáforo, tanto para veículos quanto para pedestres, e um botão que será pressionado solicitando a travessia dos pedestres. O Arduino irá responder quando o botão for pressionado, alterando o estado dos LEDs para que os carros parem e os pedestres possam atravessar em segurança. Então, sem perca de tempo, vamos para o que interessa. Se liga aí. Bom, vamos à lista de materiais. Neste projeto precisaremos de 2 LEDs vermelhos, 2 LEDs verdes, um LED amarelo, 5 resistores de 330 ohms de resistência, um resistor de 1 kΩ de resistência e um botão ou push button. Agora vamos conectar todos esses componentes de acordo com este esquema elétrico que eu vou deixar aqui na tela. Eu vou deixar um link na descrição onde você pode fazer o download do esquema elétrico. Agora vamos fazer a montagem de todos os componentes na protoboard e já conectando com o Arduino. Bom, feita a montagem do nosso circuito, vamos fazer o upload do código para o nosso Arduino, que também vai estar na descrição do vídeo para download. Quando o Arduino executar o código, ele iniciará o semáforo no verde para permitir que os carros passem e a luz para pedestres no vermelho. Quando você pressionar o botão, o programa verificará se ao menos 5 segundos transcorreram desde a última vez em que o semáforo mudou, para permitir que o trânsito flua. E se afirmativo, o código dentro de uma função criada vai ser executado. Nessa função, o semáforo vai de verde para o amarelo e depois para o vermelho. E o semáforo para pedestre vai para verde. Depois de um intervalo definido, numa segunda função criada, a luz verde para pedestre ela fica piscando e apagando para avisar os pedestres que atravessem rapidamente antes que o semáforo feche. Então, a luz vermelha do semáforo para pedestre acende e a luz para os veículos vai de vermelho para verde, permitindo novamente o fluxo do tráfego. Agora vamos entender com mais detalhes esse código. Bom, com base nos projetos anteriores, a maior parte do código você já deve conhecer. Então destacarei apenas as novas palavras-chave e conceitos. A primeira é Unsigned Long Change Time. Aqui temos um novo tipo de dado para uma variável. Anteriormente, criamos tipos de dados inteiros, capazes de armazenar uma determinada faixa de valores. Dessa vez, nós criamos um tipo long, que pode armazenar uma faixa de valores bem maiores. Entretanto, nós especificamos um unsigned long, que significa que a variável ela não pode armazenar números negativos. Aqui é uma tabela com vários tipos de dados que você pode utilizar em seus sketches, o quanto cada tipo consome de memória e o seu intervalo numérico. Em seguida temos pin mode, botão input. Isso diz a Arduino que você deseja utilizar o pino digital 2 como input e que o Arduino escutará quando o botão é pressionado. Por isso seu modo deve ser definido como entrada. No loop principal do código, você verifica o estado do pino 2 com a seguinte instrução: int estado recebe digital read botão. Isso inicializa um tipo inteiro estado e então define seu valor como o valor do pino digital 2. A instrução digital read lê o estado do pino dentro dos parênteses, retornando esse estado para o valor inteiro que nós atribuímos. Depois podemos verificar em estado para ver se esse botão foi pressionado ou não. Nessa instrução aqui, if a condição estado é igual a high e milis menos change time maior que 5000. E dentro dela ele chama uma função para fazer a alteração de luzes, a função mudar luzes. A instrução if é um exemplo de uma estrutura de controle, cujo propósito é verificar se determinada condição foi ou não atingida. Caso a condição seja verdadeira, a instrução executa o código dentro de seu bloco de código. Quando você lê um pino utilizando o comando digital read, o estado do pino será high ou low, ou alto ou baixo. Assim, o comando if em seu sketch tem a seguinte apresentação. Aqui verificamos se duas condições foram atingidas. A primeira é a de que a variável estado seja high. Se o botão foi pressionado, o estado será alto.
pois já definimos este como o valor a ser lido no pino digital 2. Estamos também conferindo se o valor de milis menos change time é maior que 5.000, utilizando o comando lógico E, que são esses dois eixos comerciais. E a função milis é uma função integrada à linguagem do Arduino, que retorna o número de milissegundos desde que o Arduino iniciou a execução do programa atual. Sua variável change time inicialmente não armazenará nenhum valor, mas depois que a função mudar luzes tiver sido executada, essa variável change time será definida como o valor atual de milis. Então, subtraindo o valor na variável change time do valor atual de milis, você pode verificar se transcorreram 5 segundos, desde que essa variável foi definida pela última vez. Esse cálculo é colocado dentro do próprio parêntese para garantir que a função já compare o valor de estado ao resultado dessa subtração, e não somente da função milis. Esse símbolo que nós vemos, esses dois eixos comerciais que vemos entre estado e RAI e o cálculo, é um exemplo de um operador booleano. Nesse caso, ele significa E. Para entender o que isso quer dizer, vamos analisar todos os operadores booleanos. Os dois eixos comerciais significam E lógico. É verdadeiro apenas se ambos os operandos forem verdadeiros. O duplo pipe ou lógico é verdadeiro se um ou mais operandos forem verdadeiros. E essa exclamação significa não, ou not, é verdadeiro apenas se o operando for falso. E o comando dentro da instrução if é mudar luzes. Esse é um exemplo de uma chamada de função. Uma função é simplesmente um bloco de código separado que recebeu o nome. Entretanto, funções também podem receber parâmetros ou retornar dados. Nesse caso, não passamos nenhum dado à função, nem fez com que ela retornasse dados. No futuro, nós trataremos mais detalhadamente sobre a transmissão de parâmetros e o retorno de dados em funções. Quando a função mudar luzes é chamada, a execução do código pula da linha atual para a função, executa o código dentro dela e depois retorna logo depois da chamada à função. Resumindo, o código dentro da função simplesmente altera o semáforo dos veículos para vermelho, passando pelo amarelo, e então acende a luz verde para os pedestres. Depois de um intervalo de tempo definido pela variável crossTime, a luz dos pedestres pisca algumas vezes para alertar que o tempo está esgotando, e então passa para o vermelho. Enquanto isso, o semáforo dos veículos muda de vermelho para verde, retornando ao seu estado normal. O loop principal verifica continuamente se o botão para pedestre foi ou não pressionado. Se isso ocorrer e o tempo desde a última alteração do semáforo for maior que 5 segundos, o loop chamará novamente a função mudar luzes. O novo componente de hardware apresentado no projeto é o botão, ou interruptor tátil. Como você pode ver ao analisar o circuito, o botão não está diretamente conectado entre a linha de alimentação e o pino de entrada. Há um resistor entre o botão e o barramento do terra. Isso é o que chamamos de um resistor pull-down, que é um elemento essencial para garantir que os botões funcionem corretamente. Eu farei uma breve pausa para explicar resistores pull-up e pull-down. Essa é uma figura onde mostra um esquema em que um resistor pull-down é utilizado. Se o botão for pressionado, a eletricidade tomará o caminho de menor resistência e fluirá entre os 5 volts e o pino de entrada. Há um resistor de 100 ohms no pino de entrada e um resistor de 10 kΩ no terra. Entretanto, quando o botão não é pressionado, a entrada está conectada ao resistor de 10 kΩ e é direcionado para o terra. Sem isso, o pino de entrada ficaria conectado a nada quando o botão não estivesse pressionado e flutuaria entre 0 volts e 5 volts. Nesse circuito, a entrada sempre será direcionada para o terra ou 0 volts quando o botão não estiver pressionado e para 5 volts quando ele estiver pressionado. Em outras palavras, com isso você impede que o pino flutue entre os dois valores. Nesse circuito, você trocou as posições do resistor pull-down e do interruptor. O resistor agora se torna um resistor pull-up. Como você pode ver, quando o botão não estiver pressionado, o pino de entrada será ligado aos 5 volts e estará sempre alto. Quando o botão for pressionado, o caminho de menor resistência será em direção ao terra. Por isso, o pino será ligado ao terra ou ao estado baixo.
Sem o resistor entre os 5 volts e o terra, isso seria um curto-circuito, o que danificaria seu circuito ou sua fonte de alimentação. Graças ao resistor, não temos mais um curto-circuito, pois o resistor ele limita a quantidade de corrente. O resistor pull-up é mais comumente utilizado em circuitos digitais. Utilizando resistores pull-up e pull-down simples, você pode garantir que o estado de um pino de entrada seja sempre alto ou baixo, dependendo da sua aplicação. No nosso projeto, utilizamos um resistor pull-down para garantir que o botão seja corretamente registrado pelo Arduino. O botão está conectado diretamente aos 5 volts e o outro diretamente ao pino digital 2. Ele também está conectado diretamente ao terra por meio de um resistor pull-down. Isso significa que quando o botão não está pressionado, o pino é ligado ao terra e, portanto, lê um estado 0 ou baixo. Quando o botão é pressionado, 5 volts fluem para o pino e é lido como um estado 1 ou alto, detectando se a entrada é alta ou baixa. Detectando se a entrada é alta ou baixa, você pode detectar se o botão está pressionado ou não. Se o resistor não estivesse presente, o fio do pino de entrada não estaria conectado a nada e estaria flutuando. O Arduino poderia ler isso como um estado alto ou baixo, o que poderia resultar em falsos registros de botões apertados. Convenientemente, o Arduino contém resistores pull-up, que estão conectados aos pinos, e esses resistores têm um valor de 20 kΩ e têm de ser ativados via software para que possam ser utilizados. Para ativar um resistor pull-up em um pino, você tem de, primeiro, alterar seu pin mode para input e escrever um high nesse pino, utilizando um comando digital write. Caso você altere o pin mode de entrada para saída, depois de ativar os resistores pull-ups internos, o pino permanecerá em um estado alto. Isso também funciona de forma inversa, um pino de saída que está em um estado alto e é posteriormente trocado para um modo de entrada, terá seus resistores pull-ups internos habilitados. Então é isso, galera. Se você assistiu o vídeo até aqui, nada mais justo que você deixar aquele like no vídeo. Se inscreve no canal e também compartilhe esse vídeo. E não esqueça de seguir o Eletrônica Maker nas redes sociais. Bom, isso é tudo, galera. Valeu!